A situação que a gente vive hoje, irmãos, ela é assustadora. A situação que a gente vive hoje no contexto cristão, de igreja, ela é simplesmente terrível. Você olha para a direita, você olha para a esquerda, você vê uma falência espiritual generalizada. Isaías, ele é levantado e chamado por Deus para esse tempo. Isaías hoje seria conhecido como, alguém gosta de dizer, o profeta do caos. Jeremias seria conhecido como o profeta do caos. Ezequiel e tantos outros. Amós, Oséias, Sofonias, então é assustador. Por quê? Porque eles viram e viveram numa época em que o povo estava desviado. Eles viram e viveram em um contexto em que o povo estava longe de Deus. Eles estavam em um contexto que o povo, espiritualmente, deliberadamente se afastou de Deus. E o que eles foram chamados para trazer? Para trazer o julgamento da parte de Deus. Perceba, não era para eles, os profetas, julgarem, mas era para eles trazerem a mensagem de julgamento da parte de Deus. E é isso que Isaías ele vem trazendo inicialmente no seu ministério. A gente tem, às vezes, uma visão de que o profeta Isaías, ele só foi o profeta messiânico, mas não. O homem, o ministro do evangelho, sendo chamado por Deus, ele não vai executar apenas uma função. Ele não vai ter apenas uma mensagem. Ele vai ter a mensagem da parte de Deus. Pode ser uma mensagem de consolo, pode ser uma mensagem de repreensão, pode ser uma mensagem de juízo, mas ele vai trazer a mensagem que Deus quer que ele traga. O homem de Deus, ele precisa ter essa noção. O ministro do evangelho, ele não pode ficar escolhendo mensagem. Ah, isso aqui eu prego, isso daqui eu não prego, isso aqui eu não gosto. Eu, Vitor, tenho as minhas preferências na questão do ensino, em algumas mensagens. É claro que tem. Acho que todo ministro deve ter. Só que a gente não pode recuar quando Deus nos dá uma direção dentro daquilo que temos que pregar. O texto de Isaías começa dizendo, visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e de Jerusalém. Nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, rei de Judá. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O que basicamente o profeta Isaías está trazendo como um testemunho da parte de Deus, quando ele fala, olha só, dá ouvidos, ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, ele está chamando toda a criação por testemunha. Ele está chamando tudo que existe para testemunhar. Vocês viram que quem criou esse povo foi o Senhor. Vocês viram que quem tirou Israel com mão forte do Egito, humilhou Satanás na pessoa de Faraó, como Ezequiel fala, foi o próprio Deus. Vocês viram que quem abriu o Mar Vermelho foi o próprio Senhor. Vocês viram que quem mandou o maná, mandou a carne. Vocês viram quem fez a água brotar da rocha foi o Senhor. Vocês viram, ó céus e terra, vocês viram que esse povo, quando foi na pessoa de 12 homens, foram espiar a terra, foram ver se ali encontrariam alguma brecha para vencer, foram ver se ali eles encontrariam alguma solução. Eles ficaram com medo, mas eu já tinha prometido que eles triunfariam. 2 homens, Josué, Caleb, acreditaram nessa palavra. Um deles disse, porque quanto a vocês eu não sei, mas eu e toda a minha casa, toda a minha prole, toda a minha descendência, toda a minha família serviremos ao Senhor. Olha só, eles podem não crer, nós cremos. Eles tanto creram que eles conquistaram a terra prometida. Tinha muralha, a muralha era gigante, não era um muro, irmãos, era uma muralha que tinha casas construídas em cima da muralha, lá em Josué 6, 5, 6 e 7. Como é que vamos transpor
Como que vamos vencer? Rodeia a muralha 7 dias. No 7º, toca a trombeta, faz o que eu estou mandando, obedece. Tem alguma magia, alguma bruxaria, tem alguma mandinga naquilo ali, tem algum tambor sendo batido? Não tem, só tem a palavra de Deus. E eles obedeceram. Quem deu essa terra para esse povo fui eu, diz o Senhor. Quem executou milagres, maravilhas, prodígios nessa nação fui eu. Está ouvindo, céus? Está escutando, terra? Eu criei filhos. Eu peguei Abraão lá atrás. Abraão não tinha nada, estava com seus 75 anos. Eu tirei Abraão de lá, de Ur dos caldeus, que seria a Babilônia mais à frente. Eu tirei Abraão, eu estabeleci Abraão. Eu prometi a Abraão que faria da descendência dele como a areia do mar, como as estrelas do céu. Eu prometi isso a Abraão. Só que a esposa de Abraão, Sara, ela era estéril, terra. Ela não tinha como gerar filhos, céus. Só que eu fiz ela gerar o filho da promessa, Isaque. Isaque teve 2 filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Eu mantive a promessa com Jacó. Ele teve 12 filhos, ali eu formei a nação de Israel, foram para o Egito e aconteceu isso tudo. Eu tirei eles do nada, eu criei filhos e os engrandeci. Eles passaram períodos de anarquia, eles passaram períodos sem se submeter, mas eu fui com eles. Eles se desviavam, como está lá em Juízes. Eles se afastavam da palavra, eles se afastavam dos meus estatutos, mas eu estava com eles, mas eu era com eles, até que eu levantei o juiz, profeta e sacerdote Samuel, e eu era com ele. E todas as palavras de Samuel eram confirmadas desde Dan até Berseba. Isso está lá em 1 Samuel, nos 6, 7 primeiros capítulos. O Senhor ia confirmando tudo o que ele falava e fazia. Só que o povo fala: olha as outras nações. As outras nações têm deuses, têm reis. Nós queremos um rei também. Nós queremos um rei para ir à nossa frente. Vocês querem um rei? Eu dou um rei. E mesmo assim eu não me voltei contra eles, eu ainda estive com eles. Tanto que o primeiro rei foi um desviado, Saul, mas o segundo foi um homem segundo o meu coração, porque mesmo esse povo querendo uma figura humana, eu ainda fui com eles e dei o rei segundo o meu coração. Depois eu dei a eles o rei mais sábio, o governante mais sábio, o político mais sábio que essa terra já viu. E eu expandi as fronteiras de Israel. Primeiro Reis. Eu fiz coisas inimagináveis com a semente de Abraão. Coisas únicas. Está ouvindo o céu? Está ouvindo anjos? Está ouvindo terra? Está ouvindo humanidade? Está ouvindo mar? Está vendo o que eu fiz? Vocês foram testemunhas de tudo que eu fiz com esse povo. E o que esse povo me faz? E como esse povo vive? Esse povo, esses filhos que eu criei, que eu engrandeci, eles estão hoje revoltados contra mim. Israel se voltou contra Deus. O cenário é exatamente igual. A igreja se volta contra Deus. Ora, como assim? Quando o texto diz que Israel se tornou contra o Senhor, se revoltou contra Deus, não é que eles pegaram e foram fazer passeata. Não cremos mais em Deus, a tirania, isso, aquilo outro. Não é isso, não. Quando a Bíblia fala isso, é que eles voltaram atrás na obediência. Eles ainda cultuavam, a gente vai ver isso daqui a pouco. Eles ainda praticavam as festas. Eles ainda praticavam liturgias. Hoje as igrejas estão cheias. Elas estão lotadas, sem programação domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, todo santo dia para iludir.
para mostrar, olha, está tendo um avivamento. Não está havendo uma apostasia. O povo está se voltando contra Deus, contra os princípios do Evangelho, contra a obediência. Queridos, tem um pastor que está ganhando espaço nas redes sociais, porque ele vira e diz assim: olha, você acha que o cristianismo é a única religião verdadeira? Irmãos, isso é de se espantar. E o povo vai seguindo, mas vai no culto. Ir no culto não significa mudança. Mudança é quando a gente se arrepende. Mudança é quando verdadeiramente a gente muda. Não é mudar a rotina, não é mudar os lugares que você vai, é mudar dentro do teu coração. Isso é mudança. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não me entende. Não entendem a Deus. Lá em Sofonias, o profeta ele vai começar a trazer para o povo ali uma repreensão. E ele fala: sabe o porquê dessa repreensão? É porque esse meu povo não me busca e nem pergunta por mim. Queridos, quando foi a última vez que tu leu a Bíblia? Quando foi a última vez que tu orou? Eu não estou falando de um povo que só estava desviado porque estava adulterando, porque estava fornicando, porque estava mentindo, porque estava murmurando, porque estava roubando, porque estava viciado, porque estava ali mentindo, fazendo o que for. Não! A gente está falando de um nível de pecado que é a ausência de relacionamento com Deus, a ausência de intimidade com Deus. E não me vem falar que intimidade é ficar ciscando no culto. Intimidade é ficar pulando, falando em língua, gritando. Não é. Intimidade é quando tu entra no teu quarto, tu fecha a tua porta, tu dobra o teu joelho e tu fala com teu pai. Teve um homem de Deus, há uns 10, 15 anos atrás, que ele falou assim: no juízo final, naquele grande dia, falam, né, do telão, né, que vai aparecer no céu, né? Isso daí é invenções da nossa cabeça, tá? Mas falam que vai ter um telão. No telão, quando aparecer, Deus vai colocar ali o Twitter. Por que ele vai colocar o Twitter? Porque vai ser a maior prova para quem disse que não tinha tempo de ler a Bíblia e de orar, que tinha. Vamos trazer para a gente hoje, vocês mais velhos talvez não tenham muita interação ali com o Twitter, Instagram e Facebook. Isso vai ser a maior prova que você tinha sim tempo de ler a Bíblia e tinha sim tempo de orar. E não fazia. A Netflix, os streams, o que for. O que for, irmãos. Intimidade com Deus, presta bem atenção, não é ficar ouvindo pregação no YouTube. Intimidade com Deus não é ficar vendo vídeo. Intimidade com Deus é ir para a Bíblia, é ir para a palavra. O que eles estão pregando é Bíblia. Pode ouvir pregação, ouve, eu ouço. Pode ouvir estudo, ouve. Não deixe de ler a palavra, não deixe de comer a palavra, não deixe de pautar a tua vida pela palavra. É ela que vai te salvar, é ela que vai te libertar, é ela que vai fazer você botar os 2 pés no céu. Somente a palavra. Mas o meu povo não me conhece. Oséias vai falar no capítulo 4 que o Senhor tem uma contenda, presta bem atenção, ele tem uma contenda contra os habitantes da terra. Aí a gente lê isso, né? Aí o ativista cristão, ativista político de direita bolsonarista cristão, ele vai ler, tá vendo? Deus, ele tem uma contenda com a terra, ele tem uma contenda com a humanidade, porque aí a humanidade está só em pecado, a família tradicional foi quebrada, a família tradicional foi destituída, a família, irmão, quando Oséias 4 fala que Deus tem uma contenda contra os habitantes da terra, não está falando da terra em um geral. Não está falando da humanidade, está falando da terra prometida. Os habitantes daquela terra. Deus tem uma contenda. Quem habitava naquela terra?
judeus, israelitas, o povo de Deus, ele tem uma contenda, uma briga, uma luta, uma rixa com os habitantes da terra, porque só prevalece o matar, o perjurar, o roubar e o mentir. Isso no verso 1 do capítulo 4 de Oséias, mas no verso 6, o profeta ele é bem enfático: o meu povo é destruído, irmãos, é destruído, é aniquilado, é morto, é amaldiçoado, porque lhe falta o conhecimento. O povo está sendo destruído porque falta conhecimento, falta Bíblia, falta intimidade. O conhecimento ali não é acadêmico, não é de grego, de hebraico, aramaico, não é de hermenêutica, exegese e homilética, não é disso, não é de seminário, é o conhecimento bíblico, é o que os profetas falaram, é o que os apóstolos falaram, é o que Moisés falou, é o conhecimento do evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmãos. O povo é destruído porque falta esse conhecimento. O povo é destruído porque falta Bíblia. O povo é destruído porque falta intimidade com Deus. O povo é destruído porque falta oração. O povo não ora. O povo não tem intimidade. O povo não entende Deus. O boi conhece aquele que o possui. O jumento conhece o dono da manjedoura, mas o povo não conhece a Deus. Os animais conhecem mais os seus donos do que a igreja conhece mais o seu Deus. Isso é estarrecedor, irmãos. Ou a igreja toma um posicionamento sério, ou ela estará completamente aniquilada e destruída. Ai desta nação, verso 4, pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás, porque a vez de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia, toda a cabeça está doente, todo o coração enfermo, desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras, não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo, a vossa lavoura, os estranhos devoram em vossa presença, e a terra se acha devastada como numa subversão de estranhos. A filha de Sião é deixada, como choça na vinha, como palhoça no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e Gomorra. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei de nosso Senhor, vós povo de Gomorra. Olha o que ele está falando, a assolação vai vir. Vocês estão cheios de iniquidade, vocês estão cheios de pecado. A medida de pecado de vocês já foi até o talo, já foi até o limite, porque o pecado do povo de Deus é pior do que o pecado do mundo. O mundo não conhece a Deus, o mundo não teve contato com Deus, o mundo não foi resgatado por Deus, a igreja foi. O crente foi, o crente viu milagre, o crente viu prodígio, o crente viu cura, o crente viu restauração, o crente viu salvação, o crente ouviu o evangelho, o crente leu a Bíblia, ou deveria ter lido, o crente teve contato com Deus. Por isso, o juízo, ele é mais forte, ele é mais duro com o povo de Deus. Porque muito foi dado, então muito será cobrado. Mas não, vai vivendo a vida dissolutamente, vai pecando, vai empurrando com a barriga, vai aceitando um monte de coisa, vai engolindo um monte de coisa,
o pastor, antes ele era contra o divórcio, agora ele é a favor do divórcio e do segundo casamento. Por quê? Porque ele está no divórcio. E por que ele está no divórcio? Isso daí, irmãos, não é especulação, é vídeo, é mostrado, a mulher gravou ele agredindo a mulher, e a igreja passa pano para eles, porque a igreja está preocupada com performance, a igreja está preocupada em ter fama e tomar o dinheiro do povo. É por isso que não se convertem, é por isso que os ímpios, aqueles que não conhecem a Deus, odeiam a igreja. Por quê? Por causa das iniquidades do povo de Deus, por causa dos pecados da igreja. Isso é assustador. Assustador. O púlpito da igreja tem que ser santo. O púlpito da igreja tem que ser santo. Não pode ser banhado em iniquidade e em pecado. É o que estão fazendo com a igreja. A iniquidade está no talo. Aí o povo faz o quê? Está preocupado em achar uma igreja que tenha jovens para poder curtir. Está preocupado em achar uma igreja para poder namorar. Está preocupado em achar uma igreja que vai dar uma oportunidade. Isso tudo é estratégia do diabo. Irmãos, a igreja foi oposição. A igreja é oposição política, amém? Pode estar Luiz Inácio Lula da Silva, pode estar Jair Messias Bolsonaro, a igreja é oposição. Porque nós temos um único Senhor, amém? Nós temos um único governante, amém? Nós nos submetemos às leis, desde que elas não firam um princípio do Evangelho. Eu quero levar aqui a dupla de homens para casar na igreja Aliança Cristã. Não. Mas é lei, me leva preso. Mas não. Porque fere o princípio do Evangelho. Amém? Amém? A intolerância, leva. Não tem problema. Não tem problema. Fere o princípio. Fere a palavra. A gente não pode se render. A igreja sempre vai ser oposição aos políticos. Só que aí entra no período político, o que é que a igreja quer fazer? Quer escolher um lado. Aí você pega 20 anos atrás o vídeo do pastor apoiando aquele que hoje ele abomina. Só que, curiosamente, nesses últimos 20 anos, a igreja que ele pastoreia, enriqueceu. Aí esse mesmo pastor, você sabe o que é que ele fala? Ele vira para o povo, ele faz o povo de trouxa, faz o povo de otário. Por quê? Ele vira para o povo e fala: olha só, não vem me dizer que não vai dar o dízimo porque tu está passando dificuldade. Porque teve uma enfermidade, tu tem que dar o dízimo, porque tem que ser fiel com Deus. Mas na hora que a igreja quer expandir, já recebe os dízimos. Aí o que é que o pastor faz? Pede mais dinheiro para a igreja. Ou seja, a igreja, o membro, não pode ali, em um mês, se tiver alguma necessidade, alguma urgência, ele acabar faltando e não entregando o dízimo, ele está em pecado. Mas na hora de expandir ali, tem que pedir mais e mais dinheiro. Ora, queridos, o que é isso? O que é isso? O que estão fazendo com a igreja? E igreja, o que você está fazendo com o que você recebeu? O sangue que te lavou, a cruz que te salvou, ela é única. Não pregaram o Vitor lá. Não pregaram a sua mãe, o seu amigo, o seu marido lá. Não pregaram um ser humano qualquer lá. Pregaram o Filho de Deus, o próprio Deus. E o que você está fazendo com a cruz de Cristo, irmãos? Olhe, veja, se atente. Isso tem que te estremecer nos ossos. A iniquidade é muito grande, muito grande. Verso 11: de que me serve
a minha multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. E não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. E também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações não posso suportar. Iniquidade associada ao ajuntamento solene, as vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de as sofrer, pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os vossos olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, andai em justiça, repreendei o opressor, defenderei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Irmãos, essa é a última chance. Você viu o que aconteceu lá no Rio Grande do Sul? Você viu o que aconteceu lá? Eu não estou falando de especulação. Eu não estou nem falando de Deus me disse. Eu não estou nem revelação. Não é isso. É notícia de Globo.com, jornal. Entra aí, Instagram e vê. Estão falando que o Rio de Janeiro da vida é propício a acontecer algo parecido com o que aconteceu lá. Pode acontecer aqui, em outros lugares. Depois vocês pesquisam. Se eu achar de novo, eu mando as notícias no grupo da igreja. Isso pode acontecer aqui. Isso pode acontecer em São Paulo, Minas, em outros lugares, irmãos. Aí a igreja não se atenta. Eu vou para essa igreja. Não vou ficar por quê? Porque não tem jovem. Eu vou para aquela outra ali. Não gostei dessa daqui. O povo e os líderes não estão preocupados em buscar a Deus. Se vai ser numa garagem, se vai ser no quarto, se vai ser numa sala, se vai ser num espaço alugado, comprado pela igreja, não importa. É tempo de buscar a Deus, é tempo de chorar, é tempo de arrependimento, é tempo de transformação, é tempo de intimidade com Deus, irmãos. Porque o boi conhece o seu possuidor, a jumenta conhece a manjedoura do seu dono, mas o meu povo não me conhece, o meu povo não me entende. O texto, a parte que a gente leu, fala das luas novas, fala das festas, fala dos sacrifícios. Essas são as reuniões solenes, esses são os cultos, esses são os momentos que eles estão reunidos para adorar e louvar a Deus, igual a gente aqui. Esse é o momento que eles estão reunidos para buscar. Sabe o que Deus fala para eles? Ô seus hipócritas, eu não estou suportando as suas reuniões solenes. Está no texto que a gente leu. Está na Bíblia que a igreja diz crer. Eu não aguento mais esses cultos. Eu não aguento mais essas festas. Eu não suporto esse sacrifício. Isso é o Antigo Testamento. Porque tu não és frio e tu não és quente. Apocalipse 3. Vomitar-te-ei da minha boca. Eu te coloco para fora. Em uma outra parte, porque romantizaram, né, esse texto. Em uma outra parte, Jesus ele fala assim: eis que estou à porta e bato. Olha, irmão, Jesus está à porta. Não te preocupa. Essa é uma carta para a igreja em Apocalipse. A Bíblia está dizendo, Jesus está dizendo: eu estou à porta e bato. Ora, numa igreja, Jesus está do lado de fora. Isso não te assusta, irmãos. Olha a gravidade do que a igreja está passando. Jesus está do lado de fora. Jesus está vomitando a igreja. Jesus não está suportando os cultos de domingo. Ele não está suportando as reuniões de oração de terça.
Ele não está gostando dos louvores de quarta. Ele não está gostando de como você leva a sua vida de forma profana, iníqua e pecadora. Ele não está suportando a tua iniquidade. Por isso essa é a última chance. Ou tu vai esperar, tu está dentro de um ônibus, ele bater e tu morrer. Tu está dirigindo, viajando num carro, tu bater e tu morrer. Ou tu vai esperar a enfermidade vir sobre a tua vida e tu morrer. Ou tu está achando que vai acontecer o quê? A gente não é dono da vida, a gente não sabe o que vai acontecer daqui 5, 10 minutos. Eu posso ter um infarto aqui pregando e morrer. Porque nós não temos o controle da vida. A última chance é essa. A última chance bateu a tua porta, a igreja. Se a igreja brasileira não se arrepender, ela vai baixar o inferno e vai passar a eternidade longe de Deus. A eternidade. A última chance chegou. Lave-se. Purifique-se. Mude a tua vida. Se lance aos pés do Senhor. Vinde, ele não fala aqui, vinde. Jesus repete, vinde. Venham para mim. Venham até mim. Se arrependam. Se transformem, mudem a sua vida. Porque é a última chance. Olha o 18. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, e ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comerei o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, serei devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Venha a mim, vá até o Senhor. O pecado, ele pode ter o perigo que for, ele pode ter tido o tamanho que for, pode ser vermelho tanto que for, ele torna branco, irmãos. Tem arrependimento, tem graça, tem perdão para a tua vida. Só não deixe escapar a última chance de mudança, a última chance de conversão. Não deixa escapar, não deixa. Não dê ouvidos a esses garotos propagandas que se chamam de pastores e líderes da igreja. Há uma palavra bonita, tocou no meu coração: emocionalismo barato e fraco que salva e liberta, é a Bíblia. Eles usam de artifícios para mexer com você, não caia neles, irmãos. Para de dar dinheiro para enriquecer pastor e passa a dar tua vida para Deus. Se volta para Ele, está chegando o fim e as chances de arrependimento da igreja estão se esgotando. O que a igreja está fazendo? Gerando morte ao invés de vida, iniquidade ao invés de santidade. Cantores gospel que agridem são homossexuais, adúlteros e mentirosos, igualmente os pastores. Visam o lucro e o dinheiro, e o povo só quer barganhar com Deus. Não conhece o seu Criador, não conhece o seu Deus, por isso vivem pornografia, devassidão, com coração duro e famílias destruídas, assolados por enfermidades. É a última chance da igreja brasileira. Quer ouçam, quer deixem de ouvir, saberão que houve um profeta nessa nação. Não se deixe enganar, irmãos. Não se deixe enganar. Não seja negligente com a tua vida devocional. Não seja negligente com a tua vida de oração. Não seja negligente com a tua vida de leitura da palavra. Não seja negligente com o jejum. Não espere que eu venha falar de jejum, de oração e de leitura bíblica no púlpito. Não espere. Leia a Bíblia todo dia. Ore todos os dias. Mesmo que você leia 1 capítulo por dia, 2 capítulos, 3, não tem problema, mas leia. Medite. Ore. Jejue toda semana. Não deixe o diabo ganhar o teu tempo, porque conforme ele rouba o teu tempo, ele vai roubando a tua vida. Não deixe, não caia em iniquidade, se arrependa e mude de vida hoje, para a glória de Deus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos falar com o nosso Deus.
pedir para o irmão Mário estar fazendo